Mateus 13, vamos ler do 24 ao 30 e depois do 36 ao 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora dos versos 36 ao 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é recolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo 13 de Mateus, há 7 parábolas, 7 histórias que o Senhor Jesus conta para falar sobre o reino dos céus. Quase todas as histórias começam com essa expressão: o reino dos céus é semelhante a. Essa expressão reino dos céus, na verdade, equivale a reino de Deus, que é muito usada por Lucas. Se você comparar, você vai ver que vai contar, inclusive, uma ou outra parábola dessa, mudando o termo. Isso acontece devido à dificuldade que os judeus tinham mesmo de ficar pronunciando o nome de Deus. Era uma reverência, né? Era um medo mesmo de pronunciar. Então, Mateus, para não criar uma barreira na comunicação, para se aproximar dos judeus, uma vez que ele escreveu pensando principalmente nos judeus, ele prefere usar reino dos céus. E em cada parábola, o reino dos céus é ilustrado de uma forma diferente, como nós veremos nas próximas pregações ainda nesse capítulo, ou na próxima principalmente. Nessa história que nós acabamos de ler, Jesus compara o reino dos céus, ou o reino de Deus, a uma lavoura. Os irmãos viram aqui, ele inicia dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E a semente também é uma figura de linguagem muito recorrente de Gênesis até Apocalipse. Muitos vão usar a semente para falar de coisas espirituais. Mas Jesus é o que mais também usa a figura da semente para falar, para ensinar algo do reino de Deus para nós, para falar de vários ensinos além desse. No início do capítulo 13, temos a semente simbolizando a palavra de Deus. Lembra, do domingo passado, o pastor Luciraldo pela manhã pregou sobre a parábola do semeador, e ali a semente significa a palavra de Deus que é proclamada, o evangelho que é proclamado e cai em solos diferentes. Mas para o fim desse capítulo, vemos a semente simbolizando o crescimento do reino de Deus, que vai ser pregado no próximo domingo, o grão de mostarda. Mas nesse texto particularmente,
A semente, surpreendentemente, nos simboliza os próprios seres humanos, as pessoas que são plantadas no planeta Terra. As pessoas são plantadas na sociedade e também, de certa forma, fala também das suas virtudes, dos seus pecados, porque ele fala de recolher pessoas, de recolher também o que elas produzem. Jesus deixa claro que, em se tratando de pessoas, espiritualmente falando, só existe dois tipos de pessoas, né? Então, ele chama uma de joio e outro de trigo. E a Bíblia vai usar várias outras palavras para falar do justo e do ímpio, dos filhos, aqueles filhos do reino e filhos do maligno, filhos da luz, filhos das trevas. E Cristo também aqui nos alerta, meus irmãos, que nem sempre será possível distinguir, pelo menos não imediatamente, uma semente da outra. Nem sempre é fácil distinguir a verdadeira da falsa. Mas Ele quer que aprendamos como distingui-las e como lidar com ambas. Então, olhando para essa história contada por Jesus, nós aprendemos sobre a origem das duas sementes espirituais, o trigo e o joio. Aprendemos também sobre a relação entre elas, entre o trigo e o joio, entre os filhos do reino, e como os filhos do reino devem lidar com os filhos do maligno. Mas esse texto também nos deixa claro os diferentes destinos dos filhos do maligno e dos filhos do reino. Então, para hoje à noite, nós queremos propor e focar nesse tema, os filhos do reino e os filhos do maligno. Então, olhando para essa porção bíblica, nós destacamos, em primeiro lugar, que os filhos do maligno são semeados pelo diabo. Os irmãos verão que todas as proposições deste sermão são absolutamente óbvias e simples e claras, mas precisamos trazê-las para que elas fiquem gravadas ainda mais nos nossos corações e vamos explicá-las à medida que o Senhor nos conduzir aqui nessa exposição. Então, os filhos do maligno são semeados pelo diabo. Irmãos, nós sabemos que Deus é soberano, Cristo é soberano sobre todos, mas a Bíblia é muito clara, Ele mesmo não gera o mal, Ele não semeia a semente do pecado nem da malignidade. Aliás, é contra a natureza santa de Deus, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, praticar e promover qualquer pecado. Cristo é enfático, quem semeia o joio é o inimigo. O joio representa os filhos do maligno, o mal e o mal que eles praticam. E o inimigo que semeou o joio, o Senhor Jesus declara, é o diabo. Todos os seres humanos, obviamente, são criados por Deus. Logo, todos são criaturas de Deus e todos pertencem a Ele. Mas espiritualmente, quem gerou e gera malignidade e o pecado no homem é Satanás. E isso começou muito tempo, lá no início, com nossos primeiros pais, Adão e Eva, e continua com seus descendentes. Em qualquer lugar que a semente maligna é plantada, há grandes prejuízos. Assim como o fruto do joio poderia envenenar quem o ingerisse, e essa é uma das características do joio, né? Produzia uma toxina que poderia de verdade envenenar as pessoas. Assim, os filhos do maligno também podem envenenar as pessoas e até matá-las. E é isso que a gente vê acontecendo nos relacionamentos, nos mais diversos lugares, como as pessoas, ao invés de serem cura para os outros, têm sido morte para tantas outras pessoas. Temos visto isso acontecer nas famílias. Uma pessoa se casa, pensando, estou casando com alguém que vai abençoar a minha vida, mas ele, muitas vezes, tem sido aquele que vai matar o outro. Temos visto acontecer nas escolas, na sociedade em geral, surpreendentemente, de repente, pessoas que deveriam cuidar, educar, são descobertas, denunciadas como agressores, como destruidores de crianças e de tantas outras pessoas. Mas os maiores prejuízos, pelo menos espiritualmente, falando de igreja, estão dentro da própria igreja.
Irmãos, quando o diabo semeia o joio dentro de uma igreja ou dentro da igreja, seja o falso evangelho, falsa doutrina, sejam falsos cristãos, sejam falsos mestres, e Satanás ele faz muito isso, ele semeia falsos pastores, falsos profetas. O grande pode causar muito mal, muito mal. E a gente tem visto isso acontecer recorrentemente ao longo de toda a história, inclusive dentro do cristianismo. Durante o ministério terreno de Jesus, os irmãos se lembram? Alguns religiosos que falavam em nome de Deus, que arrogavam ser corretos, que defendiam um culto ao Senhor, que aparentemente, do ponto de vista talvez formal, fossem perfeitos para muitos. Jesus os confrontou com uma aplicação dessa verdade que nós estamos apresentando agora. Jesus disse para aqueles religiosos: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havis de amar. E isso é grave isso. Quem realmente é filho do Deus vivo, ama o seu filho Jesus. Porque eu vim, Jesus continua dizendo, de Deus, e aqui estou. E Jesus conclui essa fala de maneira incisiva, dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Duas características terríveis dos filhos do maligno: não amam a Cristo e vivem para satisfazer os intentos do maligno. Dentro e fora da igreja, existem muita gente, até com qualidades importantes, às vezes até com algumas qualidades morais, intelectuais, sociais. Isso acontece, nós sabemos, por causa da graça comum divina. Mas, meus irmãos, não se iludam. Se alguém não ama Cristo e não se rende a Cristo, por melhor que essa pessoa seja, ela espiritualmente não é uma boa semente, ela é joio. Esse fato nos leva ao segundo ensino, muitíssimo importante aqui deste texto. O segundo ponto, então, é: os filhos do reino são semeados pelo Filho do homem. Talvez de todas as verdades que eu falei até agora, e as que eu ainda vou falar até o final, essa é a mais importante. Porque o que eu vou falar aqui é a essência do Evangelho. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, e a boa semente são os filhos do reino. Meus irmãos, segundo o padrão divino, não há ninguém perfeito, ninguém justo, não há um justo sequer. Mas Cristo tem o poder de tornar o mais vil pecador, o mais injusto dos homens, em uma pessoa perfeitamente justa e santa. Aliás, somente Cristo pode fazer isso. Cristo, o Rei justo, justificou na cruz do Calvário todos os que creram e haverão de crer nele. Mais do que isso, Cristo derrama o seu Espírito Santo sobre os seus escolhidos para os regenerar, para gerar neles um novo coração, uma nova e santa disposição para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele faz isso pelo poder do Evangelho, conforme o apóstolo Pedro testemunhou e escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todas as religiões querem prometer algum tipo de mudança, regeneração para as pessoas, algumas impondo regras, algumas sacrifícios, e vai por aí afora. Mas a palavra de Deus é muito clara: somente a semente incorruptível da palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, pode realmente semear um filho do reino. Esse Jesus, o Jesus que transformou água em vinho,
Ele transforma a velha criatura em nova criatura. Ele transforma o perdido em salvo. Sim, irmãos, foi isso que Jesus fez, por exemplo, com Zaqueu, aquele servidor público, corrupto, ladrão, mas que, ao encontrar Jesus, foi transformado num cidadão decente, honesto, generoso, disposto a restituir, inclusive, aquilo que ele tinha tirado de forma ilícita das pessoas. Foi isso que Jesus fez com Maria Madalena, aquela prostituta endemoniada. Mas quando o Senhor Jesus tocou na sua vida, revelou o seu amor, a sua graça, a transformou numa mulher pura e santa e justa, que passou a segui-lo e abençoar tantas outras pessoas. Foi isso que Jesus fez com cada um dos filhos do reino, que antes viviam como filhos do maligno. Foi isso que Jesus fez comigo um dia. Em todo o mundo, Cristo tem semeado seus filhos, seus escolhidos, verdadeiros cristãos e autênticos discípulos dele. Nós louvamos muito a Deus, meus irmãos, pela vida dos membros da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, onde nós servimos. Filhos de Deus, filhos do reino, pessoas que hoje estão servindo nos hospitais, na polícia militar, nos governos municipais, estaduais, federais, nas universidades, nos tribunais de justiça. Então, uma vez transformados em filhos do reino, nós precisamos resplandecer este reino, mas também, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com os que ainda não estão vivendo como filhos do reino, aqueles que ainda estão aprisionados no império das trevas. Isso diz respeito, então, ao terceiro ensino que vamos compartilhar a partir deste texto. Em terceiro lugar, nós aprendemos que os filhos do reino devem saber lidar com os filhos do maligno. Os filhos do reino precisam saber lidar melhor, com a sabedoria, com os filhos do maligno. As plantas em si, joio e trigo, são muito parecidos, mas os frutos são diferentes. Por algum tempo, o joio e o trigo se confundem, crescem juntos, sem que nós diferenciemos o que é trigo e o que é joio. Todavia, quando os frutos aparecem, será possível identificar qual é o joio e qual é o trigo. Na parábola, os irmãos viram aqui comigo, nós lemos, quando os servos perceberam que estavam, que havia alguma coisa estranha, e foram verificar, e foram identificar, e viram que era joio, eles ficaram assustados, indignados, e quiseram arrancar imediatamente o joio. Mas o agricultor, o dono da seara, não o permitiu, e deu uma razão simples. Por que eles não deveriam, naquele momento, imediatamente arrancar o joio do meio da plantação de trigo? E ele diz, para que ao separar o joio, não arranques também o trigo. Não devemos simplesmente querer arrancar o joio de qualquer forma, porque senão arrancaremos também o trigo. Esse fato tem muitas implicações, quero destacar algumas delas. Em primeiro lugar, cuidado para não fazer julgamento temerário de quem é joio e de quem é trigo. Não foque a sua vida nisso. Não gaste seu ministério e sua energia nisso. Por outro lado, observe os frutos. Se alguém constantemente produz bolotas de pecado, porque bolotas era o que que o joio produzia, umas bolinhas assim. Então, se alguém produz bolotas de pecado, que destrói os outros, nunca se arrepende, nunca muda, trate-o como joio, porque o fruto revela a árvore. E aí tem um conselho de Jesus que não está nesse texto, mas eu penso que ele é super apropriado para essa situação. Lembra que Jesus falou? Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Muita gente se frustra, se decepciona, se assusta, fica desesperado com certas pessoas.
Porque esqueceram que elas são joio, elas não são trigo. Você está esperando o quê? Não se decepcione, continue orando por elas, continue lidando com elas, mas não fique desesperado. Se for necessário, principalmente em contexto de igreja ou de família, né, apliquemos disciplina, ou mesmo de trabalho, apliquemos às vezes os limites, as regras, seja dentro de nossa casa, do nosso trabalho, do nosso condomínio, nossa igreja. Nós podemos usar meios ordenados nas Escrituras. Na igreja, a liderança da igreja, muitas vezes, né, o que me é muito curioso é que quando Jesus conta a parábola, ele não deixa que, o dono da seara não deixa que os servos vão lá e arranquem o trigo. Mas ele diz assim, os ceifeiros o poderão fazer. Os ceifeiros o poderão fazer. Então, na ordem geral, dentro de uma igreja ou fora dela, existem pessoas que Deus pode ordenar de uma maneira sábia, ungida por Ele, porque Ele mesmo vai usar. E muitas vezes o próprio Estado é este que, em nome de Deus, vai fazer uma colheita. Se você estudar as Escrituras, isso é muito óbvio. E o próprio Cristo, Ele está todos os dias fazendo colheitas. Mas, pastor, mas está falando da consumação. Preste atenção. Na consumação, todo joio vai ser recolhido e vai ser separado do trigo. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo isso agora e não possa fazer isso amanhã, tratando conforme a sua soberana vontade. Mas, irmãos, todavia, jamais arranquemos o joio com nossas próprias mãos. Jamais arranquemos o joio com violência, com rancor, com ódio. Pois se assim o fizermos, nós vamos também destruir quem não precisa. Peça a Deus sabedoria para lidar com o joio que foi plantado na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E, por favor, não imite os filhos do maligno. São os filhos do maligno que, quando encontram alguém que ele não gosta, ou que ele não considera, ou que está errado, é que simplesmente os destroem. Como algumas religiões assumidamente fazem, nós temos notícias todos os dias disso, de religiões, ou de filosofias, ou de ideologias, que quando vê o outro, ele simplesmente quer destruí-lo. Mas, irmãos, nós não somos filhos do maligno, nós somos filhos do reino de Deus. Não vamos pagar o mal, não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem. E, acima de tudo, ore para que Cristo faça a sua vontade, seja transformando o joio em trigo, ou arrancando esse joio do jeito dele e no tempo dele. Mas orar a Cristo nos leva a pensar em outra preciosa verdade que Jesus nos deixou quando explicou essa parábola. Então, vamos à nossa quarta lição. Na consumação, os filhos do maligno serão arrancados. Ao explicar a parábola, Jesus foi muito claro quanto ao tempo certo, quando todos os filhos do maligno serão arrancados. Quem os arrancaria e o que aconteceria com eles. Assim o joio é colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Somente o Senhor pode arrancar ou ordenar o arrancamento de todos os filhos do maligno. Deus, o Pai, lhe deu autoridade para fazer isso. Irmãos, Jesus é onipotente, sempre foi, o é, hoje. Ele poderia agora mesmo arrancar todo o joio. Não sabemos todas as razões porque ele ainda não o fez. Mas uma coisa é certa, ele o fará, conforme ele prometeu. Mas na consumação dos séculos, todos serão arrancados. Todos os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que hoje enganam multidões, serão desmascarados quando Cristo lhes disser: não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia, o Senhor destruirá também todos os escândalos, ou seja, todas as obras malignas, as mentiras, as ideologias contrárias à verdade divina, e toda a maldade, tudo que provoca sofrimento e morte. E, enfim, haverá uma purificação completa, que nenhum homem ou sistema jamais conseguirá ou tenha conseguido. Aliás, todos que quiseram purificar de alguma forma a raça humana, agiram de maneira muito mais destrutiva e contrária a Deus do que qualquer outra pessoa. Aguardemos o dia certo, quando o Senhor o fará, com suas próprias mãos e sabedoria. Então, irmãos, nós devemos crescer em confiança, em promessa, na promessa e na justiça de Cristo. E, consequentemente, não fazer justiça com as próprias mãos. Não devemos ocupar o lugar de Cristo como legislador e juiz. Devemos descansar no fato, e isso aqui é uma palavra que a gente precisa nos apossar dela, devemos descansar no fato de que todo mal e toda injustiça será devidamente punida, conforme a justiça e sabedoria de Deus. E nesse mesmo grandioso dia, todos os justos serão recompensados conforme a graça e a bondade de Deus. E assim nós chegamos ao nosso último ponto da mensagem, e com certeza é o ensino mais confortante dessa noite. Na eternidade, os filhos do reino resplandecerão como o sol. Que promessa gloriosa! Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Você pode dizer, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ao longo de nossa peregrinação terrena, vamos enfrentar muitos desafios convivendo com os filhos do maligno. Nem sempre seremos reconhecidos e valorizados. Muitas vezes seremos chamados de loucos, fanáticos, tapados e outras coisas nada elogiosas. Poderemos ser acusados injustamente. Poderemos sofrer calúnias e perseguições, mas mesmo diante disso, nossa alegria pode ser renovada. Se mantivermos nossos olhos fitos em Cristo e na eternidade bem-aventurada que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, este mundo jaz no maligno. A maioria das pessoas caminha pelo caminho largo que conduz à perdição, enquanto os filhos do reino caminham pelo caminho estreito da renúncia, vivendo a verdade, o amor, a misericórdia e o perdão. Mas na gloriosa volta de Cristo, no dia da colheita, todos os filhos do reino brilharão como o sol. Até esse dia chegar, em nome de Jesus, não faça o jogo dos filhos do maligno. Não viva sua vida aqui na terra focado em brilhar para receber reconhecimento humano de gente ímpia, injusta e depravada. Mas se você brilhar em qualquer área da sua vida, seja profissional, seja acadêmica, seja como líder, que seja então, irmãos, para resplandecer a luz de Cristo sobre todos que estiverem ao seu redor. E lembre-se sempre que na consumação, enquanto todos os filhos do maligno serão punidos, todos os filhos do reino serão recompensados com toda sorte de bênçãos. Concluindo, eu apelo aos irmãos essa noite, eu exorto, encorajo os irmãos, vigiemos, meus irmãos. Satanás é mau, ele semeia maldade sobre maldade, ele tem semeado pessoas e ideias malignas, porém com a aparência de bondade, com o objetivo de enganar.
Existe joio semeado em todos os lugares da terra, em todas as nações, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas. São muitos os filhos do maligno plantados em lugares estratégicos, como as escolas, por exemplo, onde semeiam mentiras e doutrinam desde a educação infantil até o pós-doutorado. Mas hoje em dia, o joio mais difícil de identificar são os que falam em nome de Cristo, nos púlpitos das igrejas e na rede social. Mas, uma vez que destruir os filhos do maligno não é a missão dos filhos do reino, o que nos cabe fazer? O que nos cabe é continuar vivendo como trigo, como os verdadeiros filhos de Deus, produzindo os frutos que alimentam os que estão famintos da palavra de Deus. O que nos cabe é anunciar, sim, devemos proclamar os juízos e a justiça de Deus. E principalmente o que nos cabe é semear a boa semente do Evangelho, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Semear a boa semente do Evangelho para que mais pessoas amem a Cristo, se convertam a Cristo, obedeçam a Cristo e sejam seus verdadeiros discípulos. Quem tem ouvidos, ouça. Foi o que o Senhor Jesus disse. É interessante que Jesus contou essa parábola para toda a multidão, mas ele a explicou somente para os discípulos. Porque somente os filhos do reino têm ouvidos espirituais para ouvir a voz de Cristo. Não cabe a mim julgar ninguém que está aqui, mas eu posso respeitosamente perguntar: quem é você? E você deveria perguntar para você mesmo quem é você. E perguntar para Deus quem é você. Como você tem vivido? Como joio ou como trigo? E se você é um filho do reino, mas tem vivido como filho do maligno, ouça a voz de Cristo nessa noite. Arrependa-se. Seja transformado por Ele. E como uma boa semente plantada por Cristo, viva como filhos do reino para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?